Ecoar a boa nova. Então vamos lá, espiritualidade diária. Agora nós vamos ver o início do cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Então no primeiro dia temos Sara concebe e apesar da sua velhice deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Sara disse: Deus deu-me algo de rir, e todos aqueles que o souberem se rirão comigo. E ajuntou: Quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. Então, nós tínhamos terminado a semana passada com aquela visita dos 3 anjos a Abraão, dizendo que eles voltariam dentro de um ano e que quando eles voltassem, Sara teria um filho, já teria dado um filho a Abraão. Então o que vemos agora é o cumprimento dessa promessa. Vocês lembram que quando Deus fez essa promessa, Sara riu, né? Sara riu e tentou esconder o fato que tinha rido. Quando Deus falou com ela que ela riu, ela, não ri, não ri não. E Deus, não, você riu sim. Ou seja, agora nós vemos o cumprimento da promessa. E o nome Isaac é algo como, traduzido, seria algo como Deus me fez rir, que é o que está aí na frase do texto do dia, né? Quem diria que ela, na velhice, com 90 anos, e Abraão com 100, teria um filho? Então, o filho da promessa, ele vem nessas condições e eles esperam tanto tempo para que Deus deixe claro que é obra de Deus, porque Sara não tinha menstruação, já estava com 90 anos e Abraão com 100. Então, é uma promessa, cumprimento da promessa de Deus. Não é algo que eles poderiam ter naturalmente. Mas eis que depois de dar o filho, depois de dar filho a Abraão, Deus coloca Abraão em prova. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um monte, que eu te indicar no dia seguinte, pela manhã. Abraão selou o jumento. O que é oferecer em holocausto? Oferecer em holocausto é oferecer em sacrifício. Naquela época, não apenas se oferecia em sacrifício aos deuses, animais, cabra, bode, coisas assim, coisas do gado e do rebanho, mas também as nações em volta, povos em volta de Abraão, muitas vezes ofereciam os próprios filhos em sacrifício aos deuses. Então Deus vai pedir aos ídolos, vamos assim dizer, né? Então Deus vai pedir a Abraão que ele ofereça o seu filho em sacrifício. E Abraão pega o filho e parte com o jumento em sacrifício. Então, continuando, e ambos juntos continuaram seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar de Javé-Iré, Deus que providenciará. De onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte Deus providenciará. Assim, o que nós vemos aqui na imagem é o que vai fazer uma grande diferença entre o povo de Israel, os descendentes de Abraão, e o restante dos povos. O anjo impede o sacrifício do menino. E desde então, Abraão, os judeus, não vão nunca sacrificar seus filhos, ou pelo menos vai ser proibido sacrificar os filhos. Enquanto que as nações em voltas continuavam a sacrificar, os povos em volta, né, continuavam a sacrificar seus filhos aos deuses.
E é também uma prova de fé para Abraão. Na hora que ele ia, de fato, obedecendo a Deus, entregar tudo que tinha, aquele filho da promessa tão amado, porque Abraão já estava com 100 anos, próximo à morte. O que ele tinha, o que ele deixaria no nome dele era aquele filho, né? Que herdaria todo o fruto do trabalho dele. Naquele momento, o anjo o impede. Então, Abraão estava disposto a sacrificar tudo a Deus. Essa é a prova de fé de Abraão. Então, Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: Mete tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, não escolherás mulher de meu filho, nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irás à terra, a minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. Então aqui, Abraão não queria que o filho dele, Isaque, se casasse com uma mulher cananeia. Por quê? Porque os povos cananeus adoravam ídolos e tinham costumes como sacrificar os filhos, construir imagens e coisas que eram contra a fé de Abraão. Então ele pede ao servo que vá até a casa dele, até a terra dele, para trazer de lá uma mulher para casar com Isaac, ou seja, para conservar a fé. Se Isaac casasse com uma mulher cananeia, ela iria trazer a fé dos deuses cananeus para dentro da casa de Abraão. E ele não quer isso. Então agora o servo viaja com 10 camelos e o servo chega num lugar, chega na cidade de onde Abraão veio, né? De Arã, e ele vê uma moça tirando, ele vê uma fonte de água e ele não tem como tirar água. Então uma moça vai tirar água para ele da fonte, dá de beber não apenas a ele, mas também aos camelos. E ele fica sabendo que aquela moça era da parentela de Abrão. Então o Senhor respondeu ele, em cujo caminho sempre andei. Mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai. Aqui Abraão dizendo ao servo que Deus mandaria um anjo à frente e faria com que a viagem fosse bem-sucedida. Depois essa jovem que tirou água para ele, é, leva ele até a casa dos pais e ele pergunta se ela quer se casar com Isaac que está lá com Abraão. Então os pais vão chamar ela, né? Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemo-lhe seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram: Queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Então Rebeca aceita ir com o servo de Abraão até Isaque e casar com Isaque. De Rebeca e Isaque vão nascer dois filhos, Esaú e Jacó. E agora nós vamos falar sobre essa gravidez. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que é estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isto? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: Tens duas nações no teu ventre, pois dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegando o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia dois gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho e todo peludo, como um manto de peles. Chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Esaú significa tipo um vermelhão, né? Porque ele era ruivo, na verdade. Vermelho aí quer dizer ruivo. E Jacó é algo como enrolado, embrulhador, enrolado. Esse nome vai ganhar mais significado à frente. Mas então, Rebeca grávida, os dois meninos lutam no ventre dela, né? Se agitam no ventre, vamos assim dizer. E ela pergunta por quê. E Deus diz: é porque vai nascer de ti duas nações. Vai nascer de ti duas nações.
Aqui nós vemos onde hoje é Israel, é onde vai viver Jacó, onde hoje é o reino de Israel. E logo embaixo de amarelo tem o reino de Edom, é onde vai morar Esaú. Aqui na imagem, essa imagem, esse caçador é Esaú, esse camarada cozinhando é Jacó. Esaú volta exausto da caça e ele era o mais velho. Como mais velho, ele tinha direito de primogenitura, que a gente chamava assim. Só que, ou seja, o direito de primogenitura significaria que ele herdaria a herança do pai Isaac, mas também significaria que ele teria as obrigações de um filho mais velho. E ele chega cansado e com fome, e Jacó tinha feito um ensopado. E ele vende o direito de primogenitura dele para Jacó por um ensopado. Ou seja, isso é tido como uma profanação do direito de primogenitura, né, da responsabilidade que ele tinha. Vai ter consequências. Então, então Isaac estava deitado, já na cama, doente, velho, e ele não enxergava bem. Não enxergando bem, ele chama Esaú, que era o mais velho. Isaac gostava de Esaú. E sendo Esaú mais velho, Isaac chama Esaú para dar a bênção, né? A bênção significa que ele herdaria a herança isso significa a confirmação do direito dele de primogenitura. Mas antes de dar a bênção, Isaac pede que Esaú saia para caçar e que traga a caça e prepare para eles comerem. Aí eles iriam comer e depois de comer, dar a bênção. Mas a esposa de Isaac, né, Rebeca, mãe dos dois meninos, escuta. E ela chama Jacó e fala assim com Jacó: olha, seu pai vai abençoar seu irmão Esaú. E ele vai possuir tudo, né? E ela gostava mais do comportamento de Jacó. Então ela acha que Jacó deveria herdar tudo, ficar com a bênção. Então ela vai, disfarça Jacó de Esaú. Que Jacó não tinha muito pelo, então ela cobre Jacó com peles, faz os carneiros assados e entrega para Jacó levar para o pai Isaac. Quando Jacó leva para o pai acha estranho, né? Porque a voz é de Jacó e pergunta: é você, meu filho Esaú? E Jacó diz: é, sou eu. Aí Isaac apalpa, né? Vê que é peludo. A voz é de Jacó, mas é peludo como Esaú. Mas aí ele vai e dá a bênção, né? E Jacó é abençoado e fica então com a herança, porque a bênção era o ato no qual deixava claro que ele queria ficar com a herança. E Jacó sai depois da bênção. E Esaú chega. E Esaú chega da caça e prepara e leva o prato lá para o pai da caça para eles comerem e dá a bênção. Então Isaac vai, mas é você, Esaú? Mas eu acabei de te abençoar. Esaú, não, eu cheguei agora, como é que você me abençoou? Aí eles percebem que Jacó tinha enganado, né? Então Esaú disse: então será porque ele se chama Jacó, né? Jacó é embrulhão, enrolador, lembram do significado do nome? Me suplantou já 2 vezes, tirou o meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba a bênção. E ajuntou: não reservaste para mim uma bênção, meu pai? Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse em seu coração: virão os dias do luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. Então a mãe fica sabendo que Esaú estava por aí falando que no dia que o pai morresse, ele ia matar Jacó. E para que ele não matasse Jacó, o pai, né, Isaac e a mãe Rebeca mandam Jacó para a casa do tio, longe, lá em Arã. Então Isaac despediu Jacó, e este partiu para Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Arã para ir tomar uma mulher e que depois de o ter abençoado lhe proibia desposar uma filha de cananeus. Então, da mesma forma, o que eles falam com Jacó é que do mesmo jeito que Isaac teve que casar com uma mulher da própria parentela, não podia casar com cananeia por conta dos costumes pagãos,
Da mesma forma, Jacó teve que ir lá para arranjar uma esposa. E assim eles fazem com que Jacó fuja de Esaú. Então, no meio do caminho, Jacó chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já tinha se posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho, viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com cima o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonei sem ter cumprido o que prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de pavor, juntou: Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. Aqui é a porta do céu. Então veja bem, ele na ida, né, na fuga da presença do irmão, indo para a casa do tio, ele para dormir num lugar. E olha no que deu até a pasta dele. Até a pasta dele, para enganar o irmão e ficar com a bênção, deu nisso. Ele teve que deitar numa pedra como travesseiro para dormir, ou seja, dormiu ao relento. Pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, não, não. Deus escreve certo. Nós é que entortamos as coisas. Jacó não teria que passar essa noite com um travesseiro de pedra ao relento, fugindo do irmão. O irmão não ia querer matar se ele não tivesse enganado o irmão para ficar com a bênção. Se ele não tivesse usado a esperteza humana, né? A esperteza humana, né? E não a retidão de Deus. Mas enfim, vocês vão ver que essa esperteza vai custar caro para ele ainda nos outros dias. Abençoado por Deus, com certeza Jacó é abençoado por Deus e vai ser. Dele vai sair o povo de Israel, né? E Deus fala aqui com ele que abençoará todas as nações no nome dele. Mas apesar de abençoado, nós veremos que essa esperteza dele vai custar caro para ele. Vocês vão ver como que a pessoa abençoada não é aquela que tem tudo na mão, não. Ele vai ter que conquistar muita coisa. Mas isso são cenas do próximo capítulo.